Bom dia, queridos irmãos. Estamos no ar novamente para falar um pouco do amor de Deus, para aprendermos do amor de Deus. Um benefício que nós temos, né? Podermos estar em sintonia com o amor de Deus e aprendendo do seu amor, lembrando das suas promessas, né? As promessas de Deus são maravilhosas, porque elas não falham de jeito nenhum. E a gente quer incluir todos vocês que estão nos ouvindo, que são pessoas que também creem no amor de Deus, que estão voltados para o cristianismo, que nós possamos nos enriquecer com essas promessas tão maravilhosas. Antes de continuarmos, para começarmos o estudo da palavra de Deus, vamos orar assim como estamos. Se você puder, se mantenha em reverência para que nós tenhamos um período de oração. Querido Deus, agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos estar reunidos, nós aqui no estúdio e as pessoas que nos ouvem nos seus lares, para estudarmos a Tua Santa Palavra. Abençoa cada ouvinte nosso, abençoa as suas famílias, e ajuda-nos, Senhor, a que possamos estar crescendo no Teu santo amor. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. Nós reconhecemos a nossa indignidade, mas precisamos muito do Deus digno que nos mantém e nos conserva. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom dia a todos, sempre muito bom nós estarmos juntos, né? Estamos retomando aí, depois de um tempo em que passamos ausente por necessidades impostas pela vida, né? Infelizmente, a irmã Jô perdeu seu companheiro de mais de 50 anos, e 50 aí? Eu ia fazer 51 agora em agosto. Em agosto completaríamos 51 anos de casado. De casamento, né? Casamento. Mas desde o de que se conheceram? Seriam 54. 54 anos de convivência, né? Então é muito tempo. E o que nos fortalece, o que mantém a nossa esperança, o que mantém a nossa fé, assim como foi no meu caso com a Ivone, e agora a irmã Jô também, nós mantemos a nossa fé e a nossa confiança em Deus e crendo que Jesus ressuscitou e que ele ressuscitará aquele que nós amamos e que nós estejamos com eles por toda a eternidade, né? Então, nós aguardamos o reencontro, né? E isso nos anima, nos conforta, porque a gente vê que a palavra de Deus, ela não falha, né? Ela sempre se conserva intacta, prometendo e cumprindo. Sabe, uma coisa que me chama a atenção é que é o texto que Paulo escreve à igreja de Tessalônica, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, Paulo ele vai falar da situação dos mortos, né? E ele usa uma expressão assim, que é muito própria para Deus, né? Ele não está falando de Deus, está falando da gente. Mas dentro da expressão divina, a palavra que ele usa é muito própria. Ele fala acerca dos que dormem. Porque para Deus não existe morte, para Deus existe sono. Né? Porque se ele pode despertar qualquer um a qualquer momento, pode trazer de volta, então para ele está dormindo. Mas ele fala, o apóstolo Paulo ele escreve: irmãos, eu não quero que vocês ignorem a verdade e sofram por demais como aqueles que não têm esperança. Né? Então, não é que a gente não sofra, não é que a gente... Ó, nariz. Não é que a gente seja... não tenha sentimentos, não tenha emoções, não seja empático, não é nada disso. É claro que nós sentimos a ausência, nós sofremos, nós, né, nos entristecemos, mas como diz o próprio texto de 1 Tessalonicenses, não podemos nos entristecer por demais com aqueles que não têm esperança, porque nós temos a esperança. E a nossa esperança, biblicamente,
ela é firme, fiel e verdadeira. Essa expressão usada em Apocalipse, né, que João usa, escreve essas palavras, que é Jesus que está falando para ele, né? Escreve essas palavras porque elas são fiéis e verdadeiras. Então, quando nós temos essa confiança, apesar do luto, apesar da separação, apesar de que nós temos que continuar aqui ainda por um tempo, apesar disso, nós sabemos que Jesus está chegando. E agora, o nosso compromisso, eu acho que a irmã João pode falar disso também, o nosso compromisso com Deus parece que ele fica maior. Porque como nós passamos por esse período, que é um período que muitas pessoas se desesperam, né? E nós estamos aqui, assim, estamos conformados, vamos dizer, né? Sabendo que nós temos essa esperança do reencontro. No velório do meu marido, muitas pessoas vieram falar que havia um ambiente de paz. Exatamente. Porque estava todo mundo tranquilo lá. Porque Deus estava ali, né? Colossenses 4 fala a respeito de que nós somos abalados, mas não abatidos. Né? Então, nós realmente, é o que eu disse, sofremos, mas nós permanecemos agora com um foco ainda maior, que é manter o nosso compromisso, a nossa integridade com Deus, para rever aqueles que nós amamos. Né? É isso que nós vamos buscando. E é isso que a lição da Bíblia de hoje, que nós vamos falar, está trazendo para a nossa reflexão, que é o triunfo do amor de Deus. Por que eu quis fazer essa ligação, irmã Jo? Porque, na verdade, e os irmãos que estão nos acompanhando, né, pela rádio, pelas redes sociais, eles sabem disso. Na verdade, quando nós nos entregamos à tristeza, à mágoa, à depressão, que eu estou falando da depressão no sentido emocional, não no sentido patológico, não da doença em si, mas se entregar à tristeza e deixar essa tristeza tomar conta de nós, isso, na verdade, é uma vitória do inimigo de Deus, né? O triunfo que nós temos no amor de Deus é, mesmo tristes, mesmo abatidos, nós podemos virar e falar: Deus, nós continuamos confiando no Senhor, no seu poder, na sua palavra, e vamos nos manter firmes. Por quê? Porque o triunfo do amor de Deus, ele acontece através de nós. É nós que vamos representar isso para a comunidade que nos assiste. Exatamente. Nós que somos o espelho, a música do Anderson Freire, né? Você é um espelho, né? A imagem, né, viva do Senhor. Na verdade, nós somos o espelho visível de Deus. Deus é visto através da nossa postura, da nossa maneira de ser, das nossas atitudes. Então, cada vez que nós passamos por uma adversidade, não só de morte, a morte, vamos dizer, é a maior adversidade que tem, tanto que a própria Bíblia fala que o último inimigo a ser vencido é a morte. Então, a Ivone venceu porque ela descansou no Senhor. O irmão Luiz venceu porque ele descansou no Senhor. E nós estamos vencendo porque o Senhor está conosco e nós nos mantivemos firmes, né? Então, o triunfo, a vitória de Deus dentro do amor passa por essa relação de manter a integridade, manter a fidelidade, apesar do sofrimento, apesar de tudo aquilo que nós passamos. E o texto em destaque fala muito bem a respeito disso. Muito né? bonito. Porque ele fala, é o texto de Apocalipse 21, versículos 3 e 4, né, que diz assim: Então ouvi uma voz que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles e eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles.
e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Olha que interessante, né? Nós estamos vivendo as primeiras coisas, né? Para Deus, essas são as primeiras coisas. Embora nós tenhamos vivido, talvez, muitos episódios, alguns agradáveis, outros nem tanto agradáveis, né? Mas nós estamos ainda nas primeiras coisas. Sabe, sempre que eu vou fazer alguma coisa, seja o que for, se eu tenho que montar algum objeto, ou se eu tenho que arrumar a casa, limpar a casa, sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu tenho um princípio comigo. Eu tenho que começar pela tarefa mais difícil. Né? Porque eu vou deixando o mais fácil por último. Porque eu já estou cansado. Porque eu já estou cansado. Quando chegar no final, se eu deixar o difícil para o final, né, o que pior, vai? É pior. Então, eu vejo muito isso, Deus conversando com a gente dessa maneira. Quando o texto fala que nós ainda estamos vivendo as primeiras coisas, nós estamos nessas primeiras coisas vivendo as fases mais difíceis. Né? Porque o difícil é enfrentar a doença e continuar fiel e íntegro. Enfrentar o luto e continuar fiel e íntegro. Enfrentar o desemprego, as dificuldades financeiras, as dificuldades sociais, familiares, conjugais, com os filhos com os pais. Né? Nesse mundo que está um caos cada vez pior, então nós estamos vivendo dessas primeiras coisas as maiores dificuldades. O melhor ficou para o final. Que é a volta de Jesus e a promessa que ele cumpre. E na volta de Jesus, as segundas coisas, né, vai ser o momento que ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. E como é bom a gente ter essa promessa, né? Eu acho que uma coisa é a promessa, outra coisa muito importante é a certeza de que essa promessa vai realmente acontecer, né? Isso que a irmã está colocando é muito importante, porque eu já falei disso várias vezes em outros programas, até junto com a irmã também, de que é muito diferente eu ter uma informação e acreditar que ela seja verdadeira. Muitas vezes a pessoa tem a informação, mas não acredita que seja uma verdade absoluta. E um fenômeno que nós temos observado, isso já é fruto de pesquisa e está cada vez mais intensificado no meio cristão, muitas pessoas se classificando como cristãos, mas que não acreditam mais na volta de Jesus. E é uma coisa muito estranha, porque a nossa expectativa maior, a nossa fé, a nossa certeza é a volta de Jesus. Não é que se eu não acreditar na volta de Jesus, eu vou deixar de ser cristão, porque o cristianismo é uma relação de prática, de reprodução dos princípios e valores de Jesus na minha vida. Só que eu não posso transformar isso simplesmente em valores éticos e morais para a sociedade viver bem e não ter uma esperança maior. Né? E duvidar, né? E eu sempre também falo isso, que o trabalho de Satanás é levantar dúvida, desde o Éden foi assim, né? Levantar a dúvida. Então, duvidar da volta de Jesus é duvidar da própria palavra de Jesus, quando ele mesmo fala que ele vai voltar. E quando ele fala que vai preparar um lugar para que onde ele estiver, nós estejamos também. Né? Então, eu não posso, como cristão, eu não posso ter dúvidas a respeito da palavra de Deus, da Bíblia como regra de fé e prática. Eu não posso duvidar da palavra de Deus que enviou o seu Filho, né, expressando o seu amor maior. Não posso duvidar da palavra de Deus quando diz que esse Filho se entregou à morte, morte de cruz, e ressuscitou. E não posso duvidar da palavra do Filho quando ele fala, eu vou voltar. E quando eu voltar, ele não fala e se eu voltar.
É quando ele dá uma segurança. Ele dá uma segurança. E quando eu voltar, eu venho buscar vocês para mim. Eu tenho uma amiga que é muito... Ela é uma católica praticante. E ela falou para mim que quando a mãe dela faleceu, ela, uma irmã e um irmão ficaram muito tranquilos, porque eles cuidaram da idosa até que ela faleceu. Mas uma irmã dela, que morava mais distante, que não participou, ficou desesperada. E ela fala assim para mim: o cristão, o católico cristão que crê na ressurreição, não faz aquele escândalo que ela fez. Ela falou isso. Exatamente. Porque o cristianismo ele é abrangente a todos aqueles que buscam a Deus em espírito e em verdade. Né? É por isso que Jesus, como judeu, ele nunca chegou para ninguém e falou assim: oh, você devia ser judeu também. Né? O propósito dele não é esse. O propósito é: compreenda Deus, pratique os princípios, pratique os valores do reino e creia em Jesus como Deus encarnado, que se entregou por nós, pagando o preço dos nossos pecados, para poder fazer a expiação dos nossos pecados, né? E depois subiu aos céus, continua intercedendo por nós no santuário celestial, né? Enviou o Espírito Santo para nos trazer consolo, né? E para estar conosco, nos ensinar em todas as coisas. Nós não estamos abandonados. Não estamos largados. Assim. Ele mesmo fala em João 16, fala: olha, eu tenho que ir, mas eu vou enviar o Espírito para estar com vocês. E ele faz uma promessa por causa da presença do Espírito. Ele fala: olha, eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Traduzindo para o nosso linguajar de hoje, Jesus falou assim: pode contar comigo. Né? Pode contar comigo. Então, independente, nós sempre falamos isso aqui na rádio, independente da sua expressão de fé, do seu vínculo religioso, sendo um cristão, o propósito do cristão, e o propósito desse estudo bíblico que nós fazemos aos domingos, todos os dias na rádio, das 4h30 às 5 horas da tarde, e aos domingos, das 10 às 11 da manhã, o propósito desse estudo é trazer conhecimento da palavra de Deus e a certeza que Deus está cuidando de nós e que na ressurreição nós teremos a oportunidade e a bênção de viver na eternidade com Jesus, com aqueles amados que também já descansaram no Senhor. Eu tenho 4 pessoas para receber nesse dia, né? Meu filho, que morreu com 9 anos, vou ter que concluir o crescimento dele até adulto lá. Tenho o meu pai, a minha mãe e agora o meu marido. São 4 pessoas que eu espero reencontrar. E vai reencontrar, né? Com certeza, porque eles morreram fiéis a Deus. Sim, esta busca desta integridade, dessa fidelidade que eu falo, né, é porque nós temos cada vez um propósito maior desse reencontro. Né? À medida que o tempo passa, isso não esfria, ao contrário, ele se aquece cada vez mais. Não é? Sim, só aumenta. Só aumenta, porque aumenta a nossa fé, vamos dizer, esses desafios que nós enfrentamos, eles nos ajudam a ter cada dia mais convicção das promessas de Deus. Agora, um detalhe interessante aqui, ainda usando o tema, Jô, é a questão do triunfo de Deus, no sentido de que existe um chavão que as pessoas usam há décadas, falando que eu vou colocar tudo nas mãos de Deus, porque Jesus está comigo e ele é um advogado que nunca perdeu uma causa. Né? Esse chavão, ele é perigoso, porque, na verdade, a verdade é que Deus, ele não triunfou sempre. Algumas vezes. Algumas vezes não. Jesus não triunfou sempre. Quando fala do triunfo de Jesus, está falando de vitória final. Né? É a eternidade. Eternidade. Mas ao longo da história, existiram alguns momentos em que Deus não triunfou, existiram alguns momentos que existiram, né?
alguns momentos que Jesus não triunfou, existem momentos em que o Espírito Santo não triunfa. Por quê? Porque depende do quê? De nós, né? De nós. Porque Deus nos deu algo chamado livre-arbítrio, né? E esse livre-arbítrio limita a ação do próprio Deus em nós. Então, o que acontece? Deus, ele nos orienta para que nós façamos o melhor, para que o mundo compreenda que a proposta que ele tem de vida para nós é a melhor. Mas todas as vezes que alguém recusa a autoridade de Deus, recusa a palavra de Deus e quer fazer diferente, então é o momento em que Deus não triunfa. Eu permito que Deus não seja vencido, vamos dizer. Porque o triunfo de Deus é através de mim. Mas o não triunfo de Deus, a derrota de Deus, dizendo assim, também depende de mim. A questão é que no final, se eu não corrigir isso, o único derrotado vai ser eu. Porque Deus vai triunfar no final. Ele vai nos excluir, né, Carlos? Ele vai nos excluir, mas ele vai triunfar no final. Na verdade, Deus é sempre triunfante. A questão é que eu não posso simplesmente, eu estou trazendo essa reflexão, porque a gente não pode, dentro do meio cristão, agir com irresponsabilidade. Nós não podemos criar problemas e adversidades e falar assim, agora Deus não vai lutar por mim. Deus vai fazer por mim. Não, não foi você que fez a bobagem? Vai lá e conserta. Vai lá e conserta. Deus pode te ajudar e vai te ajudar? É claro que vai. Mediante o quê? Confissão, conversão, arrependimento, né? Daí Deus vai te ajudar. Agora, se você não quer mudar a sua postura de vida, se você continua da mesma maneira e quer que Deus ajude no erro, ele não vai fazer isso, né? Só que quando nós agimos dessa forma, nós fazemos Deus perder junto conosco. O maior perdedor é a gente mesmo, né? Quem vai perder no final somos só nós. Deus vai sempre triunfar, né? E é essa questão que ele fala aí no título da questão do amor, né? O triunfo do amor de Deus, né? Porque se nós compreendermos o amor de Deus, se você compreende alguém que te ama de fato, você acaba se submetendo a ele porque você compreende que ele sempre quer o melhor. Que é o caso, o filho com o pai, o filho com a mãe, né? Ele vai à obediência, mesmo que ele não concorde muitas vezes, mas ele vai à obediência quando ele entende que esse pai e essa mãe estão oferecendo o melhor. São as renúncias que às vezes nós temos que assumir, né? E muitas renúncias, né? Aqui tem uma frase interessante que diz assim, ó, podemos encarar o futuro com esperança. Encarar o futuro com esperança. E essa palavra, irmã Jo, ela é muito pertinente para os nossos dias, não é? Porque nós vivemos uma época difícil, né? As pessoas estão inseguras demais. E essa insegurança está trazendo algo destrutivo para o ser humano, né? Ele está trazendo o quê? A insegurança, ele está trazendo a percepção de que eu tenho que viver o hoje, porque amanhã eu não sei como é que é. Então, eu vou viver hoje tirando a melhor vantagem que eu puder, né? Fazendo aquilo que eu gosto, mesmo que seja contrário à vontade de Deus, né? Então, vivendo a cada dia como sendo o último, e muitas pessoas utilizam essa frase, viva cada dia como se fosse o último. Não, você tem que viver cada dia pensando que você vai para a eternidade. Né? É diferente. Não é pensar que é o último, é pensar que é mais um dentro da eternidade. Então, se você tem essa perspectiva, você vai manter a esperança, né? Você vai manter a fé. Eu não posso perder a esperança e dentro dessa perca da esperança
gerar uma insegurança que eu não consiga lidar mais de uma maneira positiva com a minha projeção de vida para o futuro. É claro que eu tenho que viver o hoje, viver o melhor possível, mas eu não tenho que viver como se o mundo fosse acabar para mim hoje. Não, eu preciso só fazer assim as coisas do jeito que Deus pede e continuar, né? Considerando que eu sou pecadora, que eu preciso do amor de Deus, e essas questões. Somos limitados. Somos limitados. E o bom de ser limitado, uma criança, por exemplo, ela é limitada. O bom de ser limitado é porque o pai tem que cuidar. Né? Então, é nesse aspecto também que nós estamos nas mãos de Deus. Somos limitados, mas naquilo que nós somos limitados, Deus cuida de nós. Tem uma música da Aline Barros que é bastante interessante. Ela fala que quando o que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Porque muitas vezes para nós é impossível. Para nós é impossível. Os nossos desafios, as nossas dificuldades, né? E esse mundo está cheio de desafios, né? E quantos desafios nós já superamos em Deus? Né? Vocês que estão nos ouvindo, nos acompanhando, quantos desafios vocês poderiam listar dos cuidados de Deus na sua vida, no seu casamento, na sua família, numa resposta de oração que você teve, né? Quanto você pode testemunhar desse cuidado de Deus? Essa expressão do cuidado de Deus é o amor. Daí tem algumas pessoas que falam assim, mas como é que vocês querem falar que essa expressão de Deus é amor, se ele deixou o irmão Luiz descansar, deixou o irmão Luiz morrer, deixou a Ivone morrer? Né? Então, isso daí é uma coisa assim que eu raciocínio da seguinte forma. Será que eles, né, tanto a irmã Ivone como o Luiz, eles seriam capazes de enfrentar os desafios daqui para frente fiéis? As sequelas também de tudo o que eles viveram, porque a questão é o seguinte, nós temos que confiar o quê? Que Deus sempre está fazendo o melhor. E o melhor, muitas vezes, para muitas pessoas, é o descanso. Então, a pessoa vai ficar nesse mundo para ser infiel a Deus? Será que era isso? Sem qualidade de vida, né? A pessoa ou acamada, né? acamada, sequelada, vegetativa, né? Então, e tem muitas pessoas vivendo nessa situação, né? Então, muitas vezes, até pelo nosso egoísmo humano, nós preferimos ver uma pessoa sofrendo ao nosso lado do que deixar ela descansar. Tem gente que pensa assim. Tem muita gente que pensa assim. Mas o deixar descansar faz parte do amor de Deus. Né? A palavra de Deus nos diz que é preciosa para Deus a morte dos seus santos. Né? É preciosa para Deus. Às vezes eu tenho a impressão que as pessoas têm mais compaixão de um animal do que de um ser humano. Porque se ela vê um animal sofrendo, ela quer sacrificar. Né? Não, deixa eu sacrificar para ele não sofrer. E o ser humano ele não pensa isso. Né? É claro que eu não estou falando ninguém para sacrificar o ser humano. Não é isso. Mas a questão é, no aspecto da compaixão, né, do amor, nós temos que ter esta abertura de deixar Deus fazer o melhor. E confiar que o que ele fez realmente é o melhor. É isso que precisa a gente vender a ideia que a Bíblia ensina, né? A Bíblia ensina exatamente isso. O melhor é Deus quem faz, né? O texto aqui de 1 João, capítulo 3, irmão João, ele fala assim, olha, vejam que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. E, por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto o mundo não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser.
E sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, hoje nós vemos um vislumbre, né, vamos dizer, né, de Deus. Nós não temos assim certeza da aparência física, né? Sim, mas o que ele coloca aqui, veja quão grande é o o amor concedido pelo Pai, pelo Deus Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então, tão pecadores como nós somos, ainda sermos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Essa expressão aqui de João, ela me lembra muito a ilustração que Jesus faz com a parábola do filho pródigo. Que o filho, ele tem aquele sentimento assim, de que ele não é mais filho, ele quer voltar para casa, mas ele quer ser funcionário do pai, né? Ele tem um sentimento de inferioridade. Ele se rebaixa, ele coloca lá embaixo. E quando ele encontra com o pai, o que que o pai faz? O pai dá um vestido novo, uma festa, né? Abraça, recebe. E quando o outro irmão reclama, né, que o outro irmão não gosta, e reclama, a expressão do pai nessa parábola de Jesus é linda. Ele fala assim, olha, seu seu irmão estava morto e reviveu. Seu irmão estava morto e reviveu. Então, a alegria do pai na ressurreição do filho, né, que seja uma ressurreição emocional, porque hoje tem muitas pessoas que precisam de muitos tipos diferentes de ressurreição. Né? Ele precisa ressuscitar largando os vícios, largando as drogas, largando aquilo que está fazendo mal para ele, deixando algumas amizades, deixando alguns ambientes. Tem pessoas que, ao deixar ambientes, ressuscitam. Tem pessoas que se afastarem daquelas que estão lhe fazendo mal, ressuscitam. Elas revigoram, elas renovam, né? Quando elas se afastam daquilo que está fazendo mal. Então, é isso que João está falando aqui. Olha, nós, muitas vezes, não nos consideramos dignos de sermos chamados filhos de Deus, mas Ele nos chama assim. É Ele que está nos adotando, né? É Ele que está nos adotando. Então, a expressão do amor de Deus que João está colocando aqui não importa o que você fez, não importa o que passou, eu vou te receber de braços abertos. Era um filho que estava morto e reviveu. Né? Passado é passado, né? Passado é passado, né? Todo mundo tem, né? E deve ser observado como experiência daquilo que eu também não devo fazer. Eu posso me espelhar no que o outro fez errado para não fazer o que eu gostaria que também é errado, né? Então tem até uma frase que eu vi numa camiseta que ele fala assim: eu não sou totalmente inútil, eu ainda sirvo de mau exemplo. Então tem pessoas que é assim, né? Olhe para o mau exemplo, mas não imite. Olhe para o mau exemplo para não fazer, para descartar, para deixar de lado aquela situação. Porque tem gente que olha para o mau exemplo, mas ele quer reproduzir o mau exemplo. Aí não é bom, né? Isso não é produtivo, não é edificante. Não é. E tem uma coisa interessante, né, que Jesus falou, que a partir do dia que a pessoa começou a crer nele, já começou a eternidade, né? Exatamente. Já passaram da morte para a vida, né? E já estão crendo na eternidade, já estão dentro da eternidade. Por quê? Porque a nossa eternidade, é por isso que eu falei, eu não posso pensar nesta vida como se fosse acabar tudo aqui, né? Viver como se fosse o último dia. Né? Por que não? Porque a eternidade, ela começa aqui. Aí a pessoa fala, mas como que a eternidade começa aqui se eu vou morrer? Então, mas é um sono. Né? O pastor acabou de explicar que a morte não é morte, é sono. É só um sono. Então Deus vai acordar. Deus vai chegar uma hora, fala, desperta. Como diz o texto bíblico, desperta tu que dormes. Né? Desperta. Então,
Tem um hino que eu gosto muito, é um hino da harpa cristã, que ele fala: quando se fizer chamada, eu lá estarei. Né? Esse cântico é muito Então, bonito. é Né? muito bonito, né? Quando se fizer chamada, eu lá estarei. A hora que Jesus falar, né? Falar, olha, venha, né? Desperta, nós vamos acordar. A questão é que aqueles que vão permanecer na eternidade com Deus, estes são aqueles que reconheceram a Jesus como Senhor, em primeiro lugar, para que ele seja Salvador e que possa participar desta primeira ressurreição para a vida eterna. Então, a nossa eternidade começa aqui. Se a nossa eternidade começa aqui, o que Jesus nos ensina na oração? Que venha a nós o teu reino. O teu reino. Então, o reino de Deus também tem que começar aqui. A eternidade começa, o reino também começa. Então, eu tenho que ter os princípios do reino. Eu tenho que ter os princípios do reino. E a Bíblia passa a ser a constituição do reino. E eu tenho que fazer de tudo para me espelhar em Cristo Jesus, reproduzindo a sua vida em mim, assim como o apóstolo Paulo escreve, de chegar ao ponto de falar: não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque agora eu penso igual a ele, eu ando igual a ele, eu sinto igual a ele, eu tenho amor igual a ele, eu tenho compaixão pelas pessoas igual a ele. Né? Então não sou eu mais eu que vivo. Sou mais eu. É Cristo que vive em mim, porque eu reproduzi a vida dele em mim de tal forma que agora sim eu posso me chamar de cristão. Que lindo, né, isso? É muito bonito pensar nessa constituição, né, do reino de Deus dentro de cada um de nós. Né? Porque cada um de nós tem que ser o reino de Deus nesse mundo. E outra questão, isso não está limitado a pessoas escolhidas. Né? Deus não é esse carrasco que muitas pessoas pensam, que fala assim, olha, né, você pode entrar, você não. Né? A Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, Deus não faz diferença entre pessoas, entre raças, entre classes sociais, até porque essa expressão, né, fazer diferença entre raças. Raça é uma só, nós somos todos da raça humana. Então, e a raça humana foi criada à imagem e semelhança de Deus, independente do seu aspecto físico, né, e das suas questões de DNA físico. Né? A questão é que Deus é pai de todos. A questão é, nem todos querem ser filhos desse pai. E ele deixou livre. Se você quer ser filho, que é isso que João fala aqui, olha que grande amor tem nos dado, nos concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então, ele permite, né, que a gente escolher, né? A gente escolher. Mas ele sempre vai receber a todos. O texto do Evangelho de João veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, você vê que essa questão de filiação é uma coisa muito forte para o apóstolo João, né? Ele é o apóstolo do amor mesmo. Do amor, e ele sempre tem essa volta. Olha, Deus te ama, ele está te acolhendo, ele quer te abraçar, ele quer te receber. Né? Não se sinta inferiorizado e jamais tenha a ideia de que meu tempo já passou. Então, nesse sentido, aquele texto de São João 6,37, né, quando Jesus diz assim, aquele que o Pai me dá e que vem a mim, de maneira nenhuma eu o jogarei fora. Jesus está dizendo, eu não vou decepcionar você. Exatamente. Eu acho esse texto maravilhoso. Sim, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E a gente não está falando de pessoas desesperadas para casar, não, tá? Né? Tem gente que quer usar esse texto para o casamento, né? Já chegou nos seus 35, 40 anos, não casou, aí fala, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Mas não. Na verdade, o que Jesus está falando
né, e trazendo agora para a seriedade do texto, mas o que Jesus está falando é que ele não vai dispensar ninguém que o procure de coração aberto, né? Com as suas falhas, com os seus pecados, com as suas limitações. Deixe Deus cuidar de você em Cristo Jesus pelo Espírito Santo. É isso mesmo, nós precisamos confiar, né? Porque no mundo está tão difícil a confiança, né? As pessoas, elas estão se maltratando tanto, estão perdendo o amor de tal forma que está sendo cada vez mais difícil a relação de confiança, de respeito, de amor, e aí vira um paradoxo muito grande, né? Por quê? Porque é o que todo mundo procura. Todo mundo quer ter um amigo que ele possa confiar, né? Todo mundo quer ter alguém que o ame, né? Todo mundo quer alguém que possa contar em qualquer momento. Todo mundo quer, mas cada vez menos pessoas têm. Está cumprindo a profecia de Jesus, né? Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra, achará amor na terra. Amor na terra, né? Então, por quê, né, que está acontecendo isso? Porque as pessoas estão tirando Deus das suas vidas. As pessoas, as famílias deixaram de orar, casais deixaram de orar um pelo outro, juntos, pais deixaram de orar pelos seus filhos. E qual que é a importância desse tipo de oração? É você trazer o Deus que habita em você para dentro do seu lar, para dentro da sua convivência familiar e que isso seja estendido para a sua convivência social. Se isso se perder, a gente entra numa decadência e é isso que está acontecendo com o mundo, né? E é uma decadência sem freio, né? Cada vez maior. Os meios de redes sociais são excelentes, mas se você não tomar cuidado, né, você só vai ver porcaria ali no meio. Se perde, né? No meio. Se perde no meio. Então nós temos que, né, tomar cuidado, né, com aquilo que nós estamos escolhendo. Agora, acima de tudo, o que Deus fala é: me escolha. Né? Se escolher a Deus, ele vai te dar um norte, né? Porque, afinal de contas, né, o nosso texto também fala a respeito disso, né, de juízo. Existe uma expressão que nós conhecemos muito bem no meio do cristianismo e que a filosofia também trata disso, que é a expressão juízo final. Né? O juízo final, tem muitas pessoas que têm medo do juízo. E, na verdade, isso é um medo equivocado. A pessoa não deve ter medo do juízo. A pessoa deve ter medo do final. Né? Porque juízo final não deve te incomodar enquanto juízo. Por quê? Porque se você está oferecendo o seu melhor, fazendo o seu melhor, você não tem a intenção de prejudicar ninguém, de maltratar ninguém, né? Então, você não tem que ter medo de estar no tribunal. Né? Eu acho que as pessoas têm muito medo do juízo final porque elas se espelham muito no juízo humano. Na injustiça humana. Né? Porque, assim, o juízo humano, ele sempre acaba com alguma coisa errada, né? Sim. Mas o juízo divino, ele é perfeito e justo. Né? Vê todas as coisas. Mas o que acontece é que o juízo em si, como fala em João 5:24, João 5:24, Jesus fala: aquele que crê em mim já passou da morte para a vida e não entra em juízo. Então, quer dizer, é uma pessoa que está salva. É uma pessoa que está salva e tem que cuidar da manutenção dessa salvação, né, para permanecer na eternidade. E para isso, você tem o auxílio do Espírito Santo, tem a palavra de Deus, tem a intercessão de Jesus e a ação de Deus na sua vida. Então a gente só tem vantagem. Só tem vantagem. Agora, eu tenho que compreender que quando eu estou buscando aplicar tudo isso na minha vida, né, ele tem um propósito. Qual que é o propósito? É que desse juízo que Deus vai fazer, ele vai ter um ponto final. E nesse ponto final,
Dali para frente, tudo fica selado, né? Quem se perdeu, se perdeu. Quem se salvou, se salvou. Né? Então, porque se a ideia de juízo, por que a ideia de juízo não assusta? Porque enquanto nós estamos aqui, o juízo, ele tem a questão da confissão, ele tem a questão do arrependimento, ele tem a questão do perdão, da graça, né? Então, enquanto eu estou aqui, o juízo tem jeito. Eu posso recorrer, né? Vamos dizer assim. Eu posso recorrer. Tem a segunda, terceira, quarta instância. Vai em todas as instâncias, né? Agora, quando ele chega a ser final, né? Aí, se a pessoa não se arrependeu antes... Daí a gente tem o texto de Hebreus 9, 27, que fala o quê? Que ao homem foi dado morrer uma vez só, e depois disso vem o juízo. Então, ele morreu nesta morte, ou ele vai triunfar no amor de Deus, ou ele vai se perder para a destruição. Só existem duas colunas, né? Não tem muita opção, né? Mas a gente está trabalhando hoje no programa e em todos os locais que se fala do amor de Deus, para que as pessoas escolham a opção que é o triunfo final. Sim, e esse discurso que nós estamos fazendo aqui, ele não é um discurso de medo. Na verdade, ninguém tem que ter medo de Deus. A Bíblia fala que o amor lança fora o medo, né? Então, Deus não quer que ninguém tenha medo dele. Olha, cuidado, eu vou ser destruído no juízo final, então eu vou ficar do lado de Deus para que isso não aconteça. Deus não quer esse tipo de pessoa. Ele quer pessoa que o ame de fato, que o respeite, que o adore em espírito e em verdade. É isso que ele quer. Ele não quer pessoas com medo ao lado dele. Agora, o que nós estamos apresentando são verdades do processo de restauração humana para a vida eterna. Né? E é isso que Deus quer que você compreenda, vocês que estão nos acompanhando. Aquilo que nós já compreendemos dentro do cristianismo, né? Que eu tenho que me entregar a Deus, buscar a Deus e cuidar a cada dia da manutenção da minha salvação, para que eu viva bem já neste mundo, porque aqui eu já estou vivendo a eternidade, então eu vivo bem aqui e continuarei vivendo por toda a eternidade ao lado de Cristo. Olha que coisa linda, né? Isso daí traz um conforto imenso para a gente. Um conforto, uma esperança, uma alegria, né? Quando a gente pensa nessas coisas, apesar da tristeza que nós estamos passando aqui, né? Do luto, né? A Ivone já vai fazer 2 anos, né? Como passa rápido, né? Então, o irmão Luiz é recente. Mas, apesar desse processo de luto, nós sorrimos, nós brincamos, nós podemos usar o texto de Paulo em 1 Coríntios, quando ele fala morte, onde é que está o teu aguilhão? Né? Você foi derrotado. Você foi derrotado. Né? Ele também fala o que vai nos separar do amor de Cristo. Será a morte, a perseguição, a fome, a nudez? Né? O que pode nos separar do amor de Cristo? Então, tenha em mente aquilo que a irmã Jô e eu já compreendemos, que nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos separar do amor de Deus. Tenha na sua mente um texto que é conhecido pelo cristianismo no mundo inteiro, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é essa vida que Deus quer que você tenha, junto com a sua família, para toda a eternidade, estarmos juntos, celebrando, adorando a Deus com gratidão por tudo que Ele fez por nós. Olha, se você, por acaso, não pensava dessa forma, nós esperamos que, através dessa conversa, você mude de ideia e tenha uma paz com Deus. Né? A verdadeira paz. Que Deus abençoe a todos. Né? Nós estamos concluindo o nosso programa, ele passa tão rápido, né? Sim. A gente começa, se empolga,
no comentário da Bíblia, e quando a gente vê, está finalizando, né? Qualquer dia a gente tem que gravar um podcast de 2 horas, né? 2 horas, 2 horas e meia, vai conversando, vai deixando. Porque é muito gostoso falar disso e, assim, animar as pessoas a viverem nesse padrão, né? Sim. De alegria, de contentamento, de estarmos presentes com Jesus a cada momento, né? Nós vamos concluir com uma oração, né, pastor? Sim. Pode orar? Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos pela certeza da ressurreição, pelos teus cuidados com a nossa vida. Te agradecemos porque em ti nós vencemos as nossas limitações e adversidades deste mundo. Amém. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu quero colocar em tuas mãos de maneira muito especial cada irmão, cada irmã que está nos acompanhando, que acompanhou esse estudo, essa mensagem, que o teu Espírito Santo continue falando a mente, o coração de cada um, restaurando o que precisa ser restaurado e guiando pelo teu Espírito Santo para que eles compreendam o teu amor. Amém, Senhor. Pai, que o Senhor permaneça conosco de um modo muito especial, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que a nossa vida sempre esteja em tuas mãos, que nós possamos iniciar uma semana na tua presença, guiado pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a cada família que nos assistiu, a cada pessoa que esteve junto conosco, para que também seja um portador dessa esperança, né? Amém. Você agora tem essa perspectiva, né? Poder ser o portador do amor de Deus. Amém. Deus abençoe. Boa semana, em nome de Jesus.